Saúde a igreja com a paz do Senhor. Bem, hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer um retrospecto aqui nas nossas lições 15 e 16, e são lições que vocês já estudaram, mas para que nós possamos ter uma abordagem sequencial delas, nós vamos revê-las hoje. E o primeiro tema do capítulo 14 é Abraão sai em socorro de seu sobrinho Ló. Como nós estamos vendo, há sempre esse contraste traçado entre a figura do patriarca Abraão e o seu sobrinho Ló. Então, nós estudando as personagens e vendo como elas dentro desse desenvolvimento histórico, como elas se apresentam, nós vamos percebendo que o Abraão é um gigante espiritual que está sendo formado. Então, esses altos e baixos que nós vamos perceber são importantes para nós chegarmos a essa conclusão de que falamos em aulas anteriores, de que os gigantes espirituais eles não nasceram prontos. E a Bíblia é importante pelo fato de ela não retratar os seus heróis apenas pelos seus feitos heróicos, mas também ela dá ênfase aos fracassos que eles tiveram. E nós vemos esses dois quadros, por exemplo, quando Abraão desce ao Egito, no capítulo de número 12, Deus tinha feito grandes promessas para ele, né? E depois dessas promessas claras que ele recebe, ele não se vê dentro ele não coloca, vamos dizer assim, ele não coloca o seu retrato falado por Deus dentro da moldura que Deus estabeleceu para que ele colocasse o seu retrato. Deus pintou o retrato, dizendo quem é ele, qual é o projeto que Deus tem na vida dele, e o que ele seria no futuro, e o que ele representava dentro desse programa de Deus que iria ser desenvolvido, e é narrado no Antigo Testamento. Então ele não se via dentro dessa moldura, aí não colocou o seu retrato da forma como Deus o retratou. E logo em seguida vemos um episódio em que, ao descer ao Egito, ele expõe sua esposa Sara a uma situação muito difícil, e passamos mais à frente com esse retorno que ele vem do Egito, o conflito que existe entre os pastores dele e os pastores de Ló. Nesse conflito nós já vemos um Abraão que está totalmente dependente de Deus, confiante no que Deus tem para fazer, do que ele pode fazer, deixando a escolha do seu sobrinho ser o fator determinante do que seria a sua própria escolha, quando deveria ser o inverso. Ele poderia, pela sua posição, impor a escolha no momento de divisão, de para onde nós vamos, para a esquerda ou para a direita, ele que tinha o direito de escolher. Ele dá esse direito a Ló, e vemos que as escolhas de Ló são exatamente escolhas que levam ao fracasso. Então, a jornada espiritual de Ló, contrastando com a jornada espiritual de Abraão, são jornadas em que uma é uma jornada que está ascendente, e a de Ló é uma jornada que vai decrescente, até chegar àquele ponto em que nós estudamos na aula passada, de chegarmos e vermos o quanto ele foi infeliz nas suas escolhas. Aí vemos o papel das escolhas, como ele exerce um papel fundamental e importante na nossa relação com Deus. É escolher o que Deus quer e priorizar a vontade diretiva de Deus, em vez de propor uma vontade, a nossa vontade sobre a vontade de Deus, e buscar dele a aprovação, e até um terceiro estágio de relacionamento com Deus, que é aquele da permissão, quando quando nós lidamos com Deus baseados simplesmente na sua vontade permissiva, ou seja,
Ele deixa a gente fazer aquilo que dá na nossa cabeça. E nós vamos fazendo. E aí nós colhemos as consequências tanto da vontade aprovativa, quando Deus, estou contigo nesse negócio, ele se arrebenta lá e vai ser avô, né, dos seus filhos. O incesto que acontece. O problema de Ló, naquela escolha que nós vimos de Sodoma, ele é muito importante quando nós retrocedemos a esse capítulo de número 14. Porque nós vemos essas 5 cidades, proposta de Deus já com essas 5 cidades, nesse levante que acontece, né, é exatamente exercer o juízo sobre elas. Então esse primeiro juízo que Deus vai exercer, usando aqueles reis que vêm para poder, né, pegar ali os que estavam assentados ali na Transjordânia, e esses 4 reis vêm para poder terminar, né, com aquele estabelecimento dessa coalizão que existia ali entre os reis de Sodoma, Gomorra, entre os reis de Admá, Zeboim e Zoar. Então a intenção de Deus já era naquela época entrar em julgamento. Quem atrapalha tudo? Ló. Ló está onde não deveria estar. Ele deveria estar junto com Abraão. Ele deveria estar submisso junto com Abraão. Então esse levante já é o primeiro momento em que Deus entraria em juízo com essas 5 cidades. A intenção de Deus, na realidade, era exterminar com essas 5 cidades. Então esta primeira investida não aconteceu de modo integral, por causa de quem? Por causa de Ló. Na segunda investida, quando Deus resolve destruir essas cidades, o que ocorre? Vocês vão perceber que a intenção de Deus era acabar com essas 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Dessas 5, 4 foram destruídas. Uma ficou sem ser destruída. Por causa de quem? Ló. Vocês sabiam disso? Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Quando houve a destruição de Sodoma e de Gomorra, também nessa leva foram Admá e Zeboim. O que nós vimos na aula passada, quando o anjo disse: eu não vou destruir essa cidade porque você vai estar lá. A intenção de Deus era destruir também aquela cidade. A primeira iniciativa está nesse estudo que nós vamos fazer hoje, que nós vamos ver a intenção de Deus quando levanta, quando cria esse cenário em que eles se rebelam com o domínio, com a hegemonia do Kedorlaomer, Kedorlaomer, né? Que deu o nome hebraico, o nome em português, Kedorlaomer. Então esse rei que era o líder dessa coalizão, né, de Sinar, Elazar, Elão e Goim, então esse rei estava exercendo um domínio sobre essas cidades. Elas eram tributárias a ele. Houve uma rebelião no 12º ano, né, no terceiro, vamos ver aqui, que quando chegou eles ficaram sem pagar impostos a eles, né, e os tributos que deveriam, porque eles estavam subjugados. Então ele vem numa campanha, vem destruindo tudo que está no caminho até chegar a essas 5 cidades, que são dominadas por ele e quase que exterminadas. Só não são exterminadas porque quem estava lá? Ló. Então aí Ló é levado cativo, todas as suas riquezas, tudo que tinha. Então a intenção, a macroestrutura, o que a gente precisa ver como macroestrutura da lição, é o fato de que Deus tinha a intenção de entrar em juízo com essas 5 nações, que eram cidades-estados na realidade, né? Não eram assim nações, eram cidades-estados, pequenos aí, que hoje não daria nem para fazer um município. Não é? Na perspectiva da construção de municípios hoje, depende do número de pessoas, era muito pequeno. Tanto é que Abraão tinha um exército de 318 homens, né, que foram lá para poder fazer essa retomada de Ló, que era um cativo. E nós então, vendo por essa macroestrutura, Deuteronômio 29,
versículo 23, pode ler até o versículo 22, que está um pouquinho antes. Deixa eu colocar aqui então para vocês, que vocês acompanhem. Olha como esse texto é estratégico, e aí a gente sempre trabalha a questão de analepse, de prolepse e analepse, né? Quando essas cidades são destruídas, não há essa informação no capítulo que nós estudamos, no capítulo 19. Porém, essa informação está lá em Deuteronômio, né? Quando Moisés está escrevendo Deuteronômio, ele informa o que aconteceu. E aí a gente tem a visão panorâmica do todo. Ué, então faltou Zoar. Né? Zoar era tão iníqua quanto as outras cidades, tanto é que Ló nem conseguiu ficar lá. Ele teve que ir para a montanha, aonde exatamente Deus disse que ele deveria estar. Né? Então, estar onde Deus não quer que a gente esteja, muitas das vezes pode provocar consequências. E Ló foi sempre esse sujeito que fazia as péssimas escolhas. Então, no quesito escolha, ele sempre errava. Suas escolhas eram péssimas. E por que então Deus deixa um personagem desse, dedica tanto tempo a um personagem desse nas Escrituras, quando poderia estar dedicando tempo a outros personagens que têm muito para nos dar direções do ponto de vista positivo? Por quê? Hein, pastor Vanilson? Para nos ensinar. Nos ensinar também na questão das nossas escolhas. Então, a regra geral é esta. Isso eu escrevi no meu livro Pastor. Quando Deus faz as suas escolhas, apresenta de um modo revelatório para nós. Nós tomamos consciência dessas escolhas e aceitamos essas escolhas. Descanse nos braços do Eterno, porque Ele assume todas as consequências. Ele me providencia tudo aquilo que tem que ser, que todas as coisas que têm de contribuir para que o seu projeto seja levado a bom termo, é problema de Deus. Então Ele assume, Ele resolve, né? Ele cria os meios, porque nós nos entregamos à vontade revelada dEle, que é a vontade diretiva dEle para a nossa vida. Então esse é o grande patamar, é o platô onde nós devemos sempre ficar. O segundo estágio, que é o estágio já entrando no terreno de areia movediça, é aquele da vontade, a vontade diretiva é a primeira. A vontade aprovativa é o segundo, cujo exemplo maior é esse que a gente cita aqui do Ló. Deus tem um projeto, o objetivo de Deus era destruir aquelas 5 cidades, o objetivo de Deus era acabar com aqueles pecadores, e era fazer com que eles ficassem como marco na história de que Deus é um Deus que entra em juízo contra o pecado, e que há limites para que o homem peque. A misericórdia dele vai se estendendo, se renovando a cada manhã, mas ela não é infinita na questão da relação e da quantidade de pecados que uma nação, uma família, uma pessoa pode cometer. Chega um determinado momento em que Deus diz, basta. E aí quando Deus diz basta, é a hora em que Ele entra em juízo. Aí existe o problema da vontade aprovativa de Deus. Deus revelou um projeto, eu quero destruir Sodoma e Gomorra, e vai entrar nisso aí as cidades de Admá, Zeboim, Bela, que é Zoar, todas elas também vão ser destruídas, e você fica lá na montanha. Eu quero fazer isso. A contra-argumentação de Ló, não, Senhor, aí não vai dar certo isso, porque se eu ficar lá na montanha, o fogo vai me pegar lá. Já vimos com vocês que isso é um raciocínio bem ilógico. Mas o que eu quero frisar é a questão da aprovação de Deus. Quando Deus aprova esta proposta, a contraproposta de Ló, aí entra o quê? Entra o momento em que é imposta a vontade humana sobre a vontade divina. E o pior de tudo é quando Deus diz, eu estou contigo nesse negócio, concordo, estou de acordo. Por quê? Porque nesse caso específico, Deus apresentou o projeto, foi apresentada uma contraproposta, Deus aceita a contraproposta, mas nós assumimos todas as consequências. Então aí é exatamente esse outro nível de vontade de Deus, que é a vontade aprovativa.
Não, senhor, mas isso aí não vai dar certo, não. Não tem como dar certo. Eu vou ficar na montanha. O fogo vai cair lá, vai me pegar. Como se quem estava mandando ele para lá não sabia o que estivesse fazendo. E o pior é quando Deus você dá muito, você está certo, sim. Não está vendo Zoar? Sim, estou vendo Zoar, eu quero destruir Zoar. Não, mas Zoar não é pequena? Ah, é pequena. Ele está vendo de uma perspectiva, mas Deus está vendo de outra perspectiva. Elas são tão pecadores e vão te dar trabalho e você não vai ficar lá. Ah, mas você não quer ir para lá. Ok, vai, pode ir. Vai para lá para Zoar. E ele então vai para Zoar. O que acontece nessa vontade aprovativa? As consequências. Quem impõe a vontade de Deus, quem impõe a sua vontade sobre a vontade de Deus, coloca sobre a vontade de Deus, aí ele tem que assumir as consequências. E o último estágio, que é o estágio em que o apóstolo Paulo, nós podemos colocar aqui o estágio de Sodoma e Gomorra, e Zeboim, e Admá e Zoar, é o estágio em que Deus entrega o homem às suas paixões infames. Deus entrega o homem à sua própria vontade para ele fazer o que ele bem entende. Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, conforme nós vimos na aula passada, que Deus os entregou às suas próprias vontades para desonrar os seus corpos entre si. Toda aquela situação que está acontecendo em Sodoma e Gomorra é a vontade permissiva de Deus. Deus deixa o homem andar segundo a sua vontade e ele vai se destruir pela sua própria vontade. Esse é o terceiro nível que é aconselhável ninguém andar nele. O primeiro nível, que é da vontade diretiva de Deus. Deus falou, eu não entendo, eu não sei se para mim está errado, isso aí não é certo, a minha cabeça não alcança isso, Deus está de brincadeira comigo, né, Tanta? Me dá um filho aqui nos Estados Unidos, Deus não sabe o que está fazendo. E Deus sabe o que está fazendo, né? Sabe muito bem. Mas a gente vai aprendendo. Por quê? Porque o Senhor sabe, mas quando você aceita a vontade dele, aí ele agora deixa comigo, descansa nos meus braços que eu assumo tudo. Tudo. Eu faço tudo para dar certo conforme eu falei. Então, vocês percebem bem que esse estudo é muito importante para nós, porque nós vamos vendo ao longo dessas lições, sempre alguém estando num desses níveis de relacionamento com Deus. Um que Deus entrega a sua própria vontade, a vontade permissiva. Uns que Deus quer guiar, ele não aceita, a vontade aprovativa. Estou contigo nesse negócio, vai. Se quebrar a cara, é contigo. E a vontade diretiva, faz isso, faz aquilo. Abraão, ele está sempre no eixo da vontade diretiva. E quando ele vai desviar, como acontece no caso lá de Sarai, no capítulo de número 12, quando ele dá uma fraqueza e fica com medo de ser morto e tudo mais, porque não entende ainda quem ele é o profeta, ele fala direto com Deus, é a hora de ele chegar, Deus resolve esse problema para mim, mas ele ainda não tem essa experiência, então o que acontece? Aí ele vai e expõe a esposa a uma situação e Deus, por causa da sua vontade diretiva, entra lá e resgata Sarai e resgata Abraão e ainda sai de lá com riqueza. Porque ele está no eixo da vontade diretiva de Deus. Então nós vamos ver esses dois indivíduos, Abraão e Ló, andando um no eixo da vontade diretiva de Deus e o outro andando no eixo da vontade aprovativa de Deus. E vamos ver esse outro grupo que está sendo julgado. Esta lição de hoje é a primeira sentença de Deus desarticulando essa coalizão de pecadores, que são 3 cidades, que no capítulo 13 diz que eles eram grandes pecadores. Tem uma prolepse aí. Mas você não sabe que tipo de pecado eles estão cometendo. Quando chega no capítulo 19, aí o leitor, meu Deus, até os anjos esses indivíduos querem levar lá para o seu bordel, para a sua bagunça, para a sua promiscuidade. Nem os anjos eles querem poupar. Então, nós estamos percebendo o quê? A importância de nós estarmos sempre de olho na macroestrutura e sabermos como é que a história se desenvolve. O capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 23. 29, Deuteronômio. Achou aí?
Deuteronômio 29, versículo 23. Vejam a importância aqui de nós estarmos sempre de olho no como a história se desenvolve. Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Vem de Deuteros e Nomos. A revisão do que já aconteceu. É a repetição da lei. Nomos quer dizer lei em grego. E Deuteros é segunda lei. Então é a repetição das leis. É quando nós temos a lei dada em Êxodo, Levítico, Números. Agora Deuteronômio é o fechamento aí, é uma revisão e uma síntese de toda a lei. Então, por isso que é a segunda lei, né? Deuteros. Aqui, você vai ver que o versículo 22, o versículo 21, olha só para você ter uma ideia daquilo que nós sempre estamos colocando como base de todas as ações de Deus. Deus nunca age por capricho. Olhou para a cara do sujeito, não gostou, vou entrar em juízo com ele. Olhou para a cara do outro, bonitinho, isso eu gostei dele. Deus nunca age por capricho. Deus age sempre com base em razões morais. Sempre. E isso com quem está na aliança, quem está fora da aliança. Deus sempre age à base de razões morais. Porque Deus julgou Sodoma, Gomorra, Zeboim, né, Admar e Zoar. Qual é a intenção? Zoar foi poupada por causa de Ló. Mas as consequências ele colhe logo, né? Mas por quê? Que Deus fez sempre com base em que eles eram grandes pecadores diante do Senhor. E aí você vai tomar, né, da situação, quando você chega no capítulo 19, vai ver como eles eram de fato pecadores e ficaram aqui na história para poder nós aprendermos. Então Deus age com base em razões morais. O que Deus estava fazendo? Punindo aquelas nações. No capítulo 15, que nós vamos estudar também, você vai ver isso sendo projetado como o período de graça que Deus vai estender sobre os moradores de Canaã até que haja a saída, o êxodo do povo de Deus daquele lugar. Deus vai esperar ainda 400 anos, porque, você vai ler, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então Deus ainda ia esperar eles sacrificarem muitas crianças a Moloque, a cometerem todo tipo de promiscuidade que nós vamos estudar em Levíticos. Existe na doação da lei, leis que são proibições daquilo que as nações faziam e leis novas que Deus cria para dar, por exemplo, a formatação do culto, e existem mandamentos que Deus dá, que são mandamentos revelatórios, novos, e a lei ela é composta disso. Então, algumas leis que Deus dá, você estuda Levítico 19, é proibindo o que já era prática nas nações. Outras são novas, são em relação a questões morais, em que Deus, por exemplo, cristaliza no capítulo 22, capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, as 10 palavras, que é o coração da lei. A lei se resume naquilo ali. E tem também as leis do culto, que elas são leis que são dadas para poder nós entendermos o propósito delas quando estudamos lá na frente o livro de Hebreus. Vamos estudar o propósito do sacerdócio, como Cristo se estabelece como nosso sacerdócio, o que era o sacerdócio, o que fazia o sacerdote. Então, toda essa lei era sombra das coisas que haveriam de vir. Então, hoje nós temos a lei de Deus sintetizada em 2 mandamentos apenas. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a síntese de toda a lei do ponto de vista da relação moral. Ela tem um aspecto vertical, que é o nosso em relação a Deus, amar a Deus e fazer para Ele, por amor a Ele, e amar ao próximo, que é fazer pelo próximo, por amor ao próximo, como se o próximo fosse uma parte de nós mesmos, fosse o eu fora de mim. Então, é o próximo, é aquele que você vai se focar para poder fazer, e a prova de que nós amamos a Deus está exatamente o quê? Na nossa relação horizontal com o nosso próximo. Veja então aqui,
como é que a macroestrutura, né, da nossa lição vai apontar para a interferência. O perigo de tudo foi a interferência de Ló no programa de Deus. Vejam aqui: o Senhor separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo, o Senhor o separará de todas as tribos, está falando aqui, quando Deus vai entrar em juízo. Então, o Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. Tá? Então, a questão de alguém que anda em perversidade, né, que tem no seu coração, né, coisas mais perversas e ruins dentro da nação de Israel, chegaria um ponto em que Deus iria não mais perdoar. E diz: antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. O capítulo 28 é o capítulo que tem as bênçãos, pequeno estágio, e as maldições, é a maior quantidade. Então, dizendo que aquelas maldições cairiam sobre esse homem. E diz: o Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E aí vai mostrando aqui quais as causas dessa destruição. O que eu quis mostrar para você exatamente aqui: essas 4 nações que nós vamos ver no capítulo de número 14, elas estavam dentro do programa de Deus, juntamente com Bela ou com Zoar, para serem destruídas. Quem atrapalha o programa de Deus? Ló. Ao pedir para ir para Zoar, uma das cidades que estava dentro do programa de Deus para ser destruída, Ló vai e atrapalha. Antes, quando Deus já queria fazer o primeiro juízo com as 5 cidades e levanta esses 4 reis para destruí-las, quem atrapalha o programa? Ló, porque estava lá. É estar onde não deveria estar. É escolher o que não deveria ter escolhido. E aí ele vai sendo sempre esse fator de interferência no programa de Deus. Aí Deus ainda usa de misericórdia para com ele, que ele entra nas páginas do Novo Testamento como o justo Ló. Então é muita misericórdia para resumir a sua biografia. Mas como nós vamos estudando aqui, nós temos o grande Abraão, que é pintado no Novo Testamento. Se ler só o capítulo 4 de Romanos acerca de Abraão, meu Deus, isso é um gigante. Mas se você ler a história de Abraão conforme ela é contada por Deus, na pena de Moisés, aí você vai ver que ele tinha os seus altos e baixos. Num capítulo ele vai e entrega Sarai para ser abusada e faça o que quiser para salvar sua pele. Covarde. Logo em seguida, você vai ver hoje um ato heróico de Abraão, né, que ele vence exércitos que pareciam invencíveis naquela época, com poucos homens, por causa da vontade diretiva de Deus. Ou seja, Deus está mostrando para ele: onde você se meter, eu me meto contigo. Porque Deus faz o quê? Assume as consequências. Ele falou: vou fazer de ti uma grande nação. Então ele não ia poder morrer numa guerra. Ainda que tivesse um exército de 1 milhão de pessoas, ele ia vencer. Por quê? Porque Deus ia vencer por ele. Por causa de quê? Do programa de Deus. Então tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então nada iria atrapalhar aquele projeto. Percebem bem? Isso é muito importante para nós. Então é aqui que nós vemos uma informação analética daquilo que acontece no capítulo 19 e informações que nós não temos lá.
e são dadas aqui, e que a gente vai fazer o quê? Presumir, faltou mais uma naquelas 5. Admá foi destruída, Zeboim foi destruída, Gomorra e Sodoma. Faltou o quê? Faltou Zoar. Por causa de quem? Por causa de Ló. Então, a interferência no projeto de Deus, e Deus até permite, né, Deus aceita esta interferência, né, aprova, estou contigo nesse negócio. Tá? Mas as consequências, elas vêm. Né? Elas vêm. Dá para a gente fazer muitas leituras da nossa própria vida e da nossa relação com Deus? Como dá, não é? Então, logo mais no culto, vocês façam as leituras que vocês já fizeram para a sua vida específica. Tá? Então, o que a gente precisa ganhar de grande exemplo disso tudo é que entregar-se à vontade diretiva de Deus, né, é como eu falei no meu livro lá, O Pastor. Né, deixe o seu barquinho singrar livremente no fluxo das correntes das águas da vontade de Deus. Cujos ventos sempre soprarão na direção contrária das nossas vontades, mas que ao entregar-se, ao deixar o seu barquinho nessas correntes, você nunca vai acabar em naufrágio. Essa foi a frase que eu deixei lá no livro Pastor, um ensaio sobre o ser e o fazer do ministério pastoral. Quem não leu, deve ler. Tá? Que tem um capítulo lá muito bom sobre imbitinização. Criei uma palavra, quase que eu fui crucificado. Por quê? Tem tanta palavra no Aurélio, para que criar mais uma palavra? Mas eu queria dar um toque, né, novo, assim, né? Criar. Eu gosto de criar. Não é? Um toque especial. A gente, quando o artista cria alguma coisa, né, Tanatan? Né? Quando ele cria alguma coisa, ele dá um toque todo dele ali. Né? Todo mundo faz, mas o artista faz do jeito que ele sabe fazer. Não é? Todo mundo constrói casa, né, pastor Vanilson? Todo mundo constrói casa, mas Deus não te dá um toque assim para você fazer uma coisa diferente? E aí todo mundo fica, poxa, eu nunca vi isso daqui não, essa casa é minha, né? Essa casa é minha e ninguém mais bota a mão. Lembra dessa, pastor Vanilson? Essa casa é minha e ninguém bota a mão. Você está pensando que é o mesmo preço que está do lado? Não interessa, essa casa é minha. Por quê? Porque viu uma coisa diferente. A escada é diferente, o basement é diferente, o terraço é diferente, a frente é diferente, o fundo é diferente de tudo. Então, o que Deus faz? Deus coloca aquele tchan, assim, aquele insight na gente, e a gente faz uma coisa diferente. Né? Então, isso é importante. Então, da mesma forma, quando nós deixamos as coisas acontecerem segundo o fluxo da vontade de Deus. Então, quando Deus empenha a sua vontade, ainda mais quando Deus empenha a sua vontade soberana, gente, a gente pode descansar. Pode descansar. Vou sair todo mundo chamou de doido quando na época eu saí do INSS. Rapaz, você no emprego público federal, vem um concurso aí agora para fiscal, meu salário vai lá para cima. Os fiscais hoje estão aposentando lá pelos seus 20 e tantos mil, 20. Né? Vai lá para cima, você chegar assim, quero demissão. É um negócio assim doido. Você, rapaz, tem condição de ser gerente geral da Michelin. Você está caminhando para isso. O negócio você vai sair e deixar tudo assim. Não é loucura? Né? Parece loucura? Não, é se entregar à vontade diretiva de Deus. Aí Deus assume as consequências. Gente, nós temos muito que aprender e estamos aprendendo no nosso dia a dia. Né? Isso tudo que está sendo escrito e estudado é para o nosso próprio ensino. Então vamos lá ao nosso capítulo, que vocês já tiveram toda uma visão, né, periférica, cognitiva aí, né, de tudo que se passou e o que vai se passar. Então vamos lá. Nesse capítulo 14, é bom que a gente tenha essa noção clara da macroestrutura dele. Então a macroestrutura dele, você vai ver aqui esses temas, que é a guerra de 4 reis contra 5. Bem, quando você vê esse título, 4 reis lutam contra 5, quem que ganha? Logicamente 5, não é? Sempre assim, tem mais, então vai ganhar. Aí o que acontece? Eles perdem, os 5 reis perdem. Os 5 reis perdem. Depois, um exército improvisado, criado assim em última hora, vai lutar contra esses 4 reis vencedores. Que tem ali observem que o Kedorlaomer,
ele era um rei, né, tal que eles vieram destruindo aqueles, né, guerreiros ao longo da estrada, porque até eles chegarem lá, né, da Transjordânia, chegarem ali na região do Mar Morto, até eles chegarem ali, eles tinham um caminho a percorrer e várias nações foram destruídas antes de eles chegarem a essas 5. Por que ele fez isso? Ele fez isso por quê? Porque ele vai, luta só, passa por eles e luta pelos da frente, daqui a pouco ele pega na volta, ele pega uma coalizão lá que o cerca e não tem condição de voltar depois que já veio de uma batalha sangrenta e difícil. Então ele já veio destruindo tudo até chegar nesses 5. Só não acabou com eles mesmo por causa do Ló. Né? O programa de Deus era mas Ló estava lá, atrapalhando o cenário. Então você vai ver na macroestrutura desse capítulo que 4 reis lutam contra 5 reis, 4 ganham. Depois um que não tem nem título de rei, não tem reinado, é um rei doméstico, pega os seus domésticos ali, seus criados, e esse vai lutar contra essa coalizão de 4 reis que venceram 5. Quem é que ganha, logicamente? Os 4. Contra um? Os 4. Aí o capítulo vai mostrar o quê? Abraão sendo vencedor dos 4 reis que venceram 5. Quem é o grande no capítulo? Quem é o rei sem ter título? Abraão. Percebem? Por que isso acontece com Abraão? Explicação, capítulo 12. A promessa que Deus faz a Abraão. Eu farei de ti uma grande nação, em todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então o que garante Abraão ser essa potência é Deus com ele. É a promessa de Deus com ele. Abraão é um homem com quem Deus fala face a face. Abraão é um homem que Deus não pode deixar de fazer, não pode fazer nada sem antes comunicar a ele. Esse é o homem que foi escolhido por Deus para um projeto de ser pai de uma grande nação. Ou melhor, ser pai de nações, né, ao longo dos séculos, e nós estamos incluídos nessa filiação de Abraão. Tudo por conta de quê? O projeto de Deus, a eleição de Deus, a escolha de Deus é que faz Abraão ser imbatível. Né? Embora ele oscile aqui, oscile ali, né? Até ele chegar lá no capítulo 22, aquele gigante, mata o teu filho. Sim, senhor. Até ele chegar nesse ponto, ele passa por muitos altos e baixos. E nós vamos ver depois do capítulo 20 mais uma descidazinha que ele dá. Né? E também essas elevações e abaixamentos que Deus faz, tem por que motivo? Qual é a finalidade? Hein? Qual é a finalidade? Vocês já aprenderam isso no Novo Testamento. Nós estudamos na Epístola aos Coríntios. Por que esses altos e baixos que Deus permite? Né? Deus faz uma promessa, logo em seguida ele está lá fazendo besteira, está entregando a mulher para ser a mulher lá do faraó, né? E Deus entra lá e... Por que esses altos e baixos também que Deus permite? Ninguém sabe por quê? É o fator de equilíbrio. Né? Viu o que o apóstolo Paulo disse? Para que eu não me gloriasse das excelências da revelação, porque eu tive um homem, né, que eu soube dele, se fora do corpo, ou se no corpo eu não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito relatar. De um tal homem eu me gloriaria, né? Aí logo em seguida ele, mas para que eu não me gloriasse na excelência das revelações, foi-me colocado o quê? Um espinho na carne. E aí eu orei ao Senhor, né, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, e eu orei ao Senhor 3 vezes, e o Senhor respondeu para ele o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pelo que então agora tenho prazer nas minhas fraquezas. Tá? Não é aquele prazer que o Senhor nos instruiu, que o crente chega, sou fraco mesmo, então vou pecar e Deus vai me perdoar. Não é isso não. Não é? É entender esses momentos de altos e baixos, essas provas que Deus nos coloca, não é? Como um fator de equilíbrio para que nós nos mantenhamos de pé. É como aquela ilustração simples que eu dei para vocês, né? Quando ele vai lá para o terceiro céu, né?
Então é como se ele tivesse assim, como se inchado, vai inchando, vai inchando. Aí daqui a pouco, quando ele volta daquela revelação, aí o Senhor, aí ele tem um encontro consigo mesmo, aí viu, poxa, foi eu mesmo que vi aquelas revelações excelentes, que eu não posso nem dizer para os que estão comigo. Então esse esvaziamento que Deus faz é exatamente com o objetivo de nos equilibrar. Porque se você ficar sempre lá nos píncaros da glória, né, aí daqui a pouco é fácil para você entrar num estágio que é perigoso, que é o da vaidade, né, do orgulho, e aí então Deus tem que fazer você ter um encontro com você mesmo para você ver, pois você não é nada, eu que sou na sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Né? Nós temos que ter essa visão. Então esses altos e baixos de Abraão ilustram o quê? Esse equilíbrio que Deus nos coloca para poder nos tornar gigantes espirituais. Nós precisamos estar preparados, né, para o momento seguinte. Né? Então nós temos que estar. Deus faz uma grande coisa. E aí viu lá, eu sou o cara. Né? Eu sou a mulher de Deus mesmo. E comigo você já viu que o negócio é sério. A minha oração é um torpedo que entra lá no céu e todo mundo para. Né? Aquele fariseu, né, que orava, né, com uma visão tão míope de si mesmo, chegava ao Senhor, eu dou graças a Ti, porque eu não sou como os demais homens. E olhando para o sujeito que estava do lado dele, né? Pecadores, mas eu não, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, né? E jejuo 3 vezes na semana, né? Aí Deus, puxa, eu tinha que até fazer continência para tanta santidade. Né? Os anjos, olha, dobra isso, porque agora quem está orando ali, ó, para o céu todinho. Porque agora o fariseu está orando, então a gente tem que prestar continência de tanta santidade que ele tem, de tanta obediência. Né? Então, é esse estágio aí que é o estágio perigoso, da autoilusão. Né? Quando alguém tem uma imagem falsa de si mesmo, que pensa que é o tal. Não é isso que acontece com seres humanos? Aconteceu, esse foi o pecado do diabo. Né? Foi o pecado de Satanás. Esse engrandecimento querendo tomar uma posição que não era dele. Então, tudo é para poder fazer o quê? Abraão, você está lá nos píncaros da glória, mas daqui a pouco desce e faz uma besteira, deixa Deus ele lá, e Deus não fala com ele, não orienta, ele entra por um caminho que não deve. Aí Deus chega lá e corrige a situação, né, para poder equilibrar. Então isso também é muito importante. Eu acho que de toda a macroestrutura agora já deu para a gente ter uma noção geral. Então vamos seguindo aqui as perguntas, que elas vão nos guiar aqui nesse estudo. Mas esse panorama foi bom? Eu acho que nós aprendemos muito. Quero ver vocês logo mais aí, tá? Prega aí nesse assunto. Surgiu assim uma semente de pensamento, né, Luciano? Desenvolve logo mais, né, no nosso culto. Porque eu já estaria com um monte de esboço de sermão aí. Já estaria anotando tudo aí. Não é Kiko? Tem que falar Kiko, que aí é mais fácil. Diácono Marcos, lido, parece bem ele. Júnior. Né? Tem que estar atento a isso, que é muito importante. Então Abraão sai em socorro de seu sobrinho Ló. Olha sempre a questão do contraste, tá? Ora o Abraão fraco entrega a mulher. Agora Abraão heróico vai vencer reis em batalha. Então 2 Abraãos aqui que você vê a diferença entre um e o outro. E a pergunta número 1 é a seguinte: quantos reis se ajuntaram para a guerra? E quais eram os nomes deles? E quantos se ajuntaram contra eles? E quais os nomes desses que eram contra? Então nós temos aqui no capítulo de número 14, versículos 1 e 2, nós temos o quadro é pintado a partir de quê? A partir da nomeação desses reis. Uma coalizão de um lado, tá, que está vindo ali até chegar do sul, até chegar lá no centro, lá perto do Mar Morto. E a outra coalizão é aquela que está estabelecida ali na região do Mar Morto. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, elas estão ali. São a coalizão de 5 nações. Então vejam bem, elas são nomeadas aqui. Quantos reis se juntaram para a guerra? Os nomes deles. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Quantos se ajuntaram contra eles? Verso 2. Que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim,
e ao rei de Bela, não é nomeado. Esta é Zoar. Tá? Então, aqui já temos o que vai acontecer. O cenário vai ser em torno desses dois grupos, dessas duas coalizões. A coalizão, vamos ter informações sobre a coalizão que está hegemônica desse período, cujo líder é Quedorlaomer. Vamos ver na sequência. Quanto a informações acerca dessas cidades e desses reis, por exemplo, algumas dessas cidades elas são apresentadas aí dentro da arqueologia. Mas muito do que nós precisaríamos de informações sobre esses reis e sobre essas cidades, nós não temos em nenhum outro escrito fora da Bíblia. Só a Bíblia que dá esta informação. A historicidade, então, desse evento, ela é garantida por conta de quê? Quando nós lemos a Bíblia como escritura, nós a entendemos como tendo quais características? Inspiração, veracidade, harmonia e confiabilidade histórica. Viu? Aluno bom é assim, viu? Aluno bom é assim. Né? Não fica vaidoso, não. Dá um furinho nele logo. Equilíbrio aí. Então, porque a Bíblia tem inspiração, ou seja, não é um relato escrito, porque alguém chegou, vou escrever um livro, vou fazer um relato aqui de uma história, de ficção, como acontece nas ficções, eu vou criar. Não, é um livro que tem inspiração. O Espírito de Deus foi quem instruiu esse homem de Deus, Moisés, para poder escrever e fazer esses relatos. E observe bem que, como nós estamos vendo, sentou até do lado do outro, viu? Todo mundo quer sentar ao lado do bom aluno, viu? Fazer discípulo. Fazer discípulo. Então, é importante, né, de sabermos que a Bíblia ela tem essa característica de inspiração, foi inspirada por Deus. Tá? E é por isso que as coisas que temos na Bíblia, embora tentem contestar, não têm condição de contestar. Como nós vimos no nosso estudo de Gênesis até agora, algumas assertivas, algumas asserções, algumas proposições bíblicas são exclusivamente dela. E elas são aceitas por nós, a comunidade da fé, pelo fato de nós entendermos a Bíblia como escritura sagrada. Tendo essas características, ela foi inspirada por Deus. Segunda característica, ela tem inspiração, confiabilidade histórica, é a última, vamos à segunda, na sequência, vê se está aí anotadinho. Veracidade. Então, todos os fatos e eventos narrados são verdadeiros, independente de eles serem atestados ou não por outras fontes históricas. Porque existem relatos que são exclusivos, tá? Exclusivos e são escolhidos por Deus para serem colocados na Bíblia, porque eles vão servir para que nós tenhamos instruções lá na frente. Tá? O clímax deste capítulo, na realidade, é o que vem logo no final, é o que fica em destaque. E isso é retomado nos Salmos e também retomado no Novo Testamento, que é o aparecimento do Melquisedeque. Esta é a figura, né, máxima que aparece nesse capítulo, que nós vamos ver, né, porque ela é uma figura que aparece como tipo de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Cristo é estabelecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem de Melquisedeque, o escritor aos Hebreus vai mostrar o quê? Vai mostrar que é um sacerdote que você não sabe a origem dele e você não sabe para onde ele foi. Não narra nem o seu nascimento e nem a sua morte. Tá? Então ele é um tipo ideal. Então a estrutura literária do livro, ela foi muito bem pensada, né? E porque é um livro inspirado. Moisés não teria essa capacidade de criar um livro com... Um homem nenhum teria condição de escrever um livro como a Bíblia. Homem nenhum. Para começar, ele iria selecionar muitas coisas para poder escrever, se fosse de vontade humana. Por quê? Eu vou falar sobre os meus heróis, mostrando as falhas deles, os defeitos deles.
Em hipótese alguma. Se eu quero apresentar um produto, eu vou falar, esse produto pode te dar um problema, pode dar igual aqueles anúncios, né, que fala, né, você toma esse remédio porque esse remédio resolve um problema. Aí depois, ó, as contraindicações, ele tem problema da tonteira, da diarreia, da isso, da mais isso, da mais isso. Quando você acaba de ler aquilo tudo, quase ninguém lê bula por causa disso, né? Ele cura uma coisa e estraga 10. Então, quando você vende um produto, você vai falar o quê? Só bem daquele produto. Então, quando você vai falar de um herói, como os livros que narram os atos heróicos dos seus heróis durante a história da humanidade, só falam coisas boas e grandiosas que eles fizeram. Ninguém narra aqueles momentos de fraqueza, de dúvida, né, que vem assim, né, colocar uma sombra, né, nesse heroísmo dos seus heróis. A Bíblia é esse livro. Daí, então, nós não temos informações. Você pega, por exemplo, o comentário histórico-cultural da Bíblia. Você vai ver, olha, são muito poucas as informações a respeito disso. A arqueologia ainda não chegou a conclusões em relação a muito do que nós precisávamos recobrar acerca dessa história. Quando você lê a Bíblia e você se defronta com um fato narrado assim, você escreve essas 4 características da Bíblia sempre, e ela é um livro inspirado, ela tem veracidade, harmonia, ou seja, não há contradições. Ainda que, como nós vimos no caso de Deus arrepender-se, né, é um problema não da Bíblia, sim da tradução, tá? Porque ela tem harmonia. O que significa harmonia? O que o autor escreve em Gênesis não vai ser contradito em nenhum outro livro da revelação progressiva, porque é um livro inspirado. Então o Espírito Santo é que esteve nesse processo de doação da revelação progressiva. Tá? Então é importante. Nesse caso específico, nós não temos informações detalhadas a respeito desses reis, nem citação deles fora da história bíblica. Entretanto, nós sabemos que esse relato é verdadeiro. E o que é importante, como nós vimos, qual foi o fator e o critério que nós utilizamos, por exemplo, na questão do dilúvio? Autores inspirados no Novo Testamento atestaram o dilúvio. Profetas do Antigo Testamento atestaram o dilúvio. Jesus atestou o dilúvio. Então o dilúvio foi um fato. Percebe? Então esses são os critérios que a hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação bíblica, vai te dar para você poder entender, né, esse aspecto da veracidade histórica. Nada melhor do que o próprio Jesus para poder, né, atestar o que aconteceu dos fatos do Antigo Testamento, inclusive da própria criação. No princípio, quando Deus fez, então Deus fez. Quando Jesus diz que Deus fez macho e fêmea, então Jesus está o quê? Atestando Gênesis. E por que ele pode atestar Gênesis? Estava lá. Ele foi a única testemunha ocular do evento. E foi o autor do evento, porque ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram os autores do evento. Então, quando ele atesta aquele evento, porque ele testemunhou o evento. Então, isso é muito importante para o nosso entendimento e o estudo desses textos que têm esses aspectos históricos que não tem muitas informações na arqueologia. Recentemente, nós vamos ver isso no próximo livro que vamos estudar, de Êxodo, foi escrita uma tese por um pesquisador muito curioso desde criança. Ele conta a história que ele era muito curioso desde criança. Ele queria saber exatamente qual foi o percurso que Israel fez lá da sua saída até chegar na Terra Prometida. Então ele foi reconstituir esse trajeto e descobriu, né, pelos seus estudos de arqueologia, descobriu muitos detalhes que vêm iluminar, né, o que hoje nós conhecemos desse período. Então o livro dele tem 436 páginas, me parece, por aí. Então é um livro que vem com 180 mapas mostrando exatamente nessa reconstrução que ele fez. Ele fez um curso até de doutorado nessa área para poder ir lá fazer essa pesquisa e trouxe informações novas que vão ser importantes no nosso estudo de Êxodo. Nós vamos aproveitar esses mapas e tudo e vamos ver coisas que até o presente momento você vê que não tem muitas explicações. Então há muitas questões nas Escrituras que são deixadas, né, assim, ao nosso critério de fé na Bíblia como Escritura Sagrada.
que tem, vamos lá, todo mundo, inspiração, veracidade, harmonia e confiabilidade histórica. Se o evento está na Bíblia, aconteceu. Tá? Porque tem eventos na Bíblia que não tem historiador que poderia registrar, como o aparecimento dos anjos. É uma história que nós estamos lendo e que aparecem anjos. E que o próprio Deus no estado, né, Jesus ali, o Filho de Deus, no estado pré-encarnado, aparece e conversa face a face com Abraão. Tá? Então, qual é o historiador que vai registrar isso? Qual outro livro que vai registrar isso, a não ser esse livro extraordinário que é a Bíblia? Percebe? Então, eventos que são aceitos pela fé de que a Bíblia é escritura sagrada e tem essas 4 características importantes: inspiração, veracidade, harmonia e confiabilidade histórica. Então você pode confiar. Esses 4 reis, então, eles vão para lá. Na segunda pergunta, nós vamos entender o que estava acontecendo. Não é? Então, segunda pergunta: como se chamava o lugar em que eles se ajuntaram para a guerra? Quais os povos que vieram contra eles? E onde os 5 reis feriram o povo dos 4? Aí, os 5 reis feriram o povo dos 4 ou os 4 feriram o povo dos 5? Quem feriu quem? Tá importante isso aqui, você prestar atenção aqui na pergunta. Né? Ele botou aqui como uma correção aqui, ó. E onde os 4 reis feriram o povo dos 5. Tá? Versículos 3 a 6 dizem assim: todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Então, ele dá uma referência histórica fundamental aqui. O que é o mar de Sal? É o que nós hoje conhecemos como o Mar Morto. Então, é aquela região do Mar Morto. Eu poderia pegar até um mapa aqui, mas vocês lembram mais ou menos da estrutura onde fica o Mar Morto? Depois eu pego um mapa aqui, vamos lá. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer. Então, dos 4 reinos, Quedorlaomer era rei de quê? Elão. Aí veio o Elam, que é os Elamitas. Né? Os Elamitas. Quedorlaomer, eles haviam servido 12 anos a Quedorlaomer. Significava que ele era o que tinha o domínio sobre aquela região. Eles eram tributários a eles. Quando diz que eles serviam a Quedorlaomer, é porque eles eram tributários. Então eles tinham que pagar tributos. E 12 anos, passivamente, eles fizeram isso. Que já também era uma forma de Deus já estar cobrando deles. Tá? De eles serem uma nação que estão por baixo. E Quedorlaomer estava por cima. Todo o enfraquecimento dessa coalizão de 5 nações se dava por conta de quê? Vamos fazer uma suposição. Presunção. Presumir. Por conta de quê? Não, a revolta surge depois, mas eles estavam submissos a esta outra nação. Então, o Quedorlaomer, que era o chefe da coalizão dos 4, dominava esses aí, eles já estavam num regime praticamente de servidão, de sendo vassalos. Então, quando alguém está na posição de vassalo em relação a alguém que é suzerano, que é o que está superior, o que acontece? Esse inferior tem um problema em relação ao superior. Nesse caso específico aqui, já é o que estava lá em Gênesis 13. Eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Porque o pecado vai fazendo o quê? A vida deles, qual era a vida de Sodoma, de Gomorra, daquela cidade? Eles viviam para farra. Eles viviam para bagunça. Então, isso é o modo como se enfraquece uma nação. Porque hoje nós estamos vendo esta mesma estratégia sendo utilizada do ponto de vista do mundo, do globalismo, que eles chamam de globalismo aí, impondo a cultura homossexual a toda a parte do mundo.
Qual o objetivo? O que faz o homossexualismo em relação à estrutura de uma nação? Imoralidade. Enfraquece. Tá? E enfraquece. Por que enfraquece? Primeiro, do ponto de vista da família. Tá? Um dos aspectos que fez com que a União Europeia entrasse nessa situação em que ela está, de declínio, tá? De declínio, de modo que quando a reprodução, né, familiar, ela atinge um nível que está abaixo de 2,1, ela chega a um ponto que, se descer aí, ela nunca mais se recupera. Tem nações aí que estão com a média de reprodução de 1,3. Ou seja, eles já estão no nível que daqui a pouco não existirão alemães, não existirão italianos, não existirão belgas, a Europa praticamente vai ser extinta. Os Estados Unidos também já estão entrando nessa faixa aí. Porque não querem ter filhos. E isso vai fazendo o quê? Daqui a pouco, né, eu li um artigo recentemente, diz que a América está com déficit de americanos. A América está com déficit de americanos. O que estão acontecendo do outro lado? Os árabes. O que está acontecendo? Eles estão povoando esses lugares. A média deles, 9 por 1. Cada família, 9 filhos. É o mínimo. Sim. E existe aquele livro que fala sobre a Muslim Mafia. Muslim Mafia. Então, o que está cooptando os negros? Você vê uma negra aí, daqui a pouco ela está com calça comprida, não é tudo, mas já está com aquele lenço na cabeça, aquele véu na cabeça dela, muçulmana. O que acontece? Ela já foi cooptada e eles estão pagando conversões. O livro The Muslim Mafia trata exatamente disso. Estão pagando conversões porque eles querem criar uma maioria aqui para eleger prefeitos, governadores e até chegar um momento de eleger um presidente das nações e estabelecerem a Sharia. Estão fazendo isso no Canadá, estão fazendo isso na Grã-Bretanha, né? Estão fazendo isso na Europa como um todo. E eles, só crescendo e dominando. Daqui a pouco, a Europa será muçulmana. Os Estados Unidos, vai vendo aí, toda hora você vai ver uma negra aí, que hora ela está com aquele véu na cabeça e calça comprida, daqui a pouco vem o segundo estágio, aumenta, né, a cooptação, recebe uma mesada maior, ela já bota a roupa todinha lá na doutrina deles lá, tá? E aí já ganha mais, e o marido daqui a pouco também entra, vê que o dinheiro está entrando, é bom, né? Um dinheiro recebe mensalmente ali, eles estão pagando, estão cheios de bilhões lá do petróleo, eles estão investindo para fazer o quê? Aí você vê ela com 4, com 5, com 6 negras aí, à vontade, né, sendo cooptadas aqui mesmo. Você pode andar aqui na Frankfurt e você vai vendo isso. Porque estão sendo cooptados, principalmente os negros, para poderem ter filhos e gerarem muçulmanos para eles dominarem o país. The Muslim Mafia é o livro que fala a respeito disso e trata muito a respeito disso. Então, Muslim Mafia. E o outro que eu falei, o outro fator, é um fator ainda do enfraquecimento que está no livro Libido Dominante. Né? Libido Dominante. O que é? É exatamente o projeto do homossexualismo. O que o homossexualismo faz? Acaba com a reprodução, né? Vai diminuindo a família. Né? Aí a taxa é 0 de reprodução. Só quem reproduz é hétero, né? E não tem como ser diferente. Foi o que Deus criou no início. Aí a intenção é fazer o quê? Enfraquecer. E enfraquecendo, você tem homens fracos e botar lá o gay para a guerra. Fica lá. Problema sério, né? É um problema sério. Na família, é um problema sério. Tem uma mulher lá que está fazendo o quê? Está lutando para poder fazer o menino dela de 7 anos ser transgênero. Quer castrar o garoto com 7 anos, está lutando na justiça. E o marido dela está, né, tem até um site, Save James, Salve o James, que é o menino que está lá sendo, né, uma luta. Né, e pegam as cortes, que já estão todas cooptadas, pega um juiz aí que está dentro desse projeto também da esquerda, e ele então vai dar uma causa ganha, vai dar a essa mãe o direito de ficar com a guarda da criança, e ela vai então exercer
fazer essa tragédia com o menino. E aí o que acontece? Quando ele está com o pai, ele está lá vestido de homem direitinho, o pai trabalhando a masculinidade dele direitinho. Quando ele vai para a casa da mãe, ela bota vestidinho nele, bota brinquedo, boneca, uma série de coisas, e o garoto está nessa luta judicial para ver se o pai tentando resgatar. Mas qual é o objetivo do movimento homossexual? É exatamente enfraquecer. Era o que acontecia com essa cidade. Por que elas são assim? Frágeis. Né? Elas são frágeis por conta dessa situação. Não é? Esses aí são meio homens, eu não sei nem o que eles são. Né? Não são o que são. Então, quando chega agora no momento de uma guerra, 5 nações perdem para 4. Né? Por conta desse enfraquecimento. Então, você já vê que Deus está já punindo essas nações pelo fato do que eles eram, esses grandes pecadores, estavam sob a primeira punição. Só não puniu na íntegra, porque Ló estava lá, atrapalhando o projeto de Deus. Tá? Na segunda ação, a mesma coisa. Tá? Então, o homossexualismo tem o objetivo de enfraquecer. Acaba com a família, não tem uma reprodução, e você sabe que não tem uma reprodução, daqui a pouco chega a um nível de 1,3 para baixo, acabou. Não tem como se substituir mais, não é irreversível. E aquela nação se extingue. Itália está indo para esse caminho, a Alemanha está indo. Né? E a Angela Merkel, teve a infeliz ideia de fazer o quê? Descobriram esse fator. Né? Eles pregaram tanto tempo sobre o controle da natalidade, e agora estão tentando fazer o quê? Inverter. Como? Trazendo muçulmanos para poder imigrar para lá. Que eles são reprodutores. Vão reproduzir muçulmanos. Eles não se assimilam à cultura. Eles não se assimilam ao estilo de vida ocidental. Eles vivem, eles são o que são em toda a parte. Parabéns para eles que são, né? Não são miméticos, não. Eles são o que são e impõem o que são. Tá? E vai chegar a um ponto em que nós vamos ver a Europa toda sendo muçulmana. Vocês imaginem esse pessoal com esse poder todo nas mãos, o que vai ser do mundo. Eles vão querer islamizar o mundo todo. Todo mundo vai ter que ser muçulmano. E esse projeto está em ação. Então, quando a gente estuda esse livro, Libido Dominantes, 700 páginas, ele mostra todo o programa, sabe o que é libido dominante? É o domínio da libido, do impulso sexual. Então, transformar tudo em impulso sexual. Você vai ver, os anúncios são tudo com esse objetivo de tudo passa sexualidade. Então, o objetivo desse programa que foi estabelecido do globalismo é exatamente ir enfraquecendo, porque eles querem criar, né, massa de manobra no mundo todo. Criar um mundo sob massa de manobra e entregar na mão de quem? No anticristo. Esse é o programa, esse é o projeto. Então, as coisas que estão acontecendo, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então, nós temos que prestar atenção. O objetivo é exatamente fazer o quê? Enfraquecer. Então, nesse primeiro momento, a gente vê o quê? Que eles estão servindo por 12 anos, quietinhos ao Kedorlaomer. Chega um momento em que eles não querem mais servir. E diz aqui, e ao 14º ano, mas ao 13º ano, rebelaram-se. Eles se rebelaram contra o Kedorlaomer e o domínio. Não queremos mais que você nos domine. Né? Imagina isso o Davi está falando. Não queremos mais que você nos domine. Aquele jeitinho desse, você imagina. Né? Kedorlaomer vai dar muito papo para eles. Né? Vai. Né? Vai dar muito papo, né? Essa foi boa, né? E aí, então, eles se rebelaram e ao 14º ano veio o Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, ou seja, mais 3 reis, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim. Então eles estão fazendo uma empreitada até chegar lá. No caminho, olha quem eles vão levando. Os refaíns, que depois eles são referidos como aqueles homens de grande estatura, que Kedorlaomer vem igual um trator, arrebentando com tudo, no caminho, para não deixar o quê? Voltar cansados de uma guerra e depois ter que enfrentar esse povo. Então ele já vem, já passando o rodo e destruindo tudo, para quando chegar lá, na hora de voltar, não tem nenhum problema. O único problema que ele vai enfrentar é Abraão.
É o grande Abraão, com seus 318 valentes. Vê como é a história, parece que não tem sentido? Tudo é por conta de que Abraão está no projeto de Deus. Em Asterote Carnaim, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em Arã, e os Elins em Savé Kiriataim, e os Oreus, aí você tem no mapa ali, os Oreus já estão na parte mais para o norte, no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junta ao deserto. Então, eles vão fazendo toda uma varredura, né? Vão fazendo uma varredura, até chegar lá no ponto central onde está o Mar Morto. Então eles vão fazendo aquela varredura, vão levando todo mundo. Ele não destruiu só as 5 cidades, ele vem no caminho levando tudo, tá? Essa coalizão. E quais os povos que vieram contra eles? Esses Refraíns, os Zuzins, Elins, Oreus. Fora da Bíblia você não tem informações arqueológicas a respeito desse, nem outras fontes históricas. Eles são aqui mostrados exclusivamente nas Escrituras. Mérito nosso. E onde os 4 reis feriram o povo dos 5? Em Asterote Carnaim, An, Savé Kiriataim, Monte Seir, até a campina de Parã. A terceira pergunta: quais eram os nomes dos 5 reis que saíram contra 4? Por que 5 tiveram desvantagens? E quais as cidades que os 4 invadiram? Versículos 9 e 10. Quais eram os nomes desses 5 reis que saíram lá? Já temos a tabelinha lá em cima. Vamos à tabela dos reis aqui. De um lado temos Anrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidalo. Coalizão dos 4. Do outro lado, Bera, Birza, Sinabis, Semeber e o rei de Bela, que não tem um nome aqui. Então esses são os reis que vão se confrontar. Quando se fala em reis se confrontar, na realidade vocês sabem que os reis mesmo não vão para a batalha. Tá? Isso é muito importante, né? Os reis não vão diretamente para a batalha. Eles sempre têm os seus generais que vão à frente dos seus exércitos, se é que tinha nessas cidades e estados uma estrutura assim tão bem, né? A gente vê sempre com os olhos atuais, né? De um exército bem elaborado, com tudo. Nessa época aqui é tudo bem pós ali a Torre de Babel, né? Estão ainda em construção, mas é o início das grandes guerras. Aqui é o primeiro relato de guerras de nações contra nações. Isso é importante. E, na sequência, por que eles tiveram desvantagem? Vamos ler aqui os versículos 9 e 10. Versículo 10. E o vale de Sidim, que estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra. Vamos lá aos versículos 9 e 10. Para nós termos essa... Então tem aqui os reis que saíram, tá? Nós já sabemos os nomes deles, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, tá? E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tá? Então é importante esse modo como é feita aqui a narrativa, porque nos dá a ideia de que nem todos caíram dentro desses poços de betume, né? Alguns fugiram. Tá? Então é importante aqui saber que os reis de Sodoma e Gomorra, obviamente, sempre eles estão lá vendo que o negócio vai ficar feio. A primeira coisa que eles fazem é poupar o rei. Para o rei depois, mesmo que eles percam a batalha, ter condição de se refazer. E é por isso que lá na frente eles vão se encontrar com Abraão, saudar Abraão pela grande vitória que Abraão teve. Quando você vê aqui uma tradução literal, mostra aqui
que eles estavam num território, observem que eles não têm nada de estratégia de guerra, né? Eles eram os que moravam naquela região, tá? Mas nem tiveram um ano para poder saber que eles iam ser atacados, de estudar o terreno onde eles iriam ter o conflito. Então você vê que eles não tinham nenhuma estratégia de guerra. Eles estavam preocupados na orgia deles, né? Só queriam saber de orgia, mais nada. E aí, então, quando chega na hora da batalha, os poços de betume que estavam ali, terrenos que eram falsos, quando eles menos pisavam, eles não afundavam. E pisa que afundava, tipo piche, né? E acabou que essa região toda como areia movediça, né, né, foi tragando praticamente todos eles, e aí não tiveram condição de vencer a batalha. Então, esses que fugiram pelo monte. Então, a próxima pergunta. Deu para entender? Aqui. Então, eles não... típico mesmo, não podia esperar outra coisa desses sujeitos. Nada de preconceito, viu? Nada de homofobia, viu? Mas é a realidade. A próxima pergunta. Para onde os reis de Sodoma e Gomorra tiveram de fugir e o que os 4 reis levaram das suas cidades? E qual a pessoa que também foi levada? Versículos 10 ao 12. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, né, e os restantes fugiram para o monte. Você vê que a tradução aqui, o problema da tradução é que quando a tradução não bota a vírgula no lugar certo, não analisa a sentença no lugar certo, o que acontece é que os reis de Sodoma, eles caem ali e morrem ali. Se você for ler do jeito que onde ele colocou aqui a vírgula. Olha aqui a diferença dessa tradução. Tá? Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, ponto e vírgula. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, tá? E alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Porque senão o que vai acontecer? Lá na frente, os reis de Sodoma e de Gomorra vêm saudar a Abraão. Mas eles não morreram lá atrás? O Klaus Westermann, os histórico-críticos, eles são muito perspicazes. Então eles leem o texto hebraico ali, e o texto hebraico, o tradutor é que tem que interpretar, fazer a análise sintática para poder colocar a vírgula, ponto e vírgula no lugar certo. Klaus Westermann, aí é um crítico, né? Vai dizer, é engraçado, né? Eles morreram lá atrás e agora vão encontrar com Abraão. Mas você vai ver um comentário de Klaus Westermann, que é um dos histórico-críticos, então você vai ver uma observação como essa. Mas o Hamilton vai mostrar que o verbo nafalo, que é o verbo cair, ele tem vários sentidos. Tem um sentido de se entregar, tem um sentido de descer, né? Como, por exemplo, fala sobre, o capítulo 24, fala que Rebeca, né, ela desce do camelo para poder encontrar. O verbo ali é nafalo, se você for traduzir, ela caiu do camelo, literalmente. Ela levou um tombo ali, poxa, estragou a cena toda, né? Das núpcias ali, estraga tudo. Então, é como o tradutor traduz o texto. O Nahum lá traduz, Deus se arrependeu. Se Deus se arrependeu, ele não está sabendo o que está fazendo, né? Porque ele faz uma coisa e não deu certo, agora tem que fazer outra. Então é importante na hora da tradução o tradutor deixar para o leitor um texto enxuto, corrigido e harmonioso. A harmonia pode às vezes não estar na tradução, mas o texto original é harmonioso. Então aqui, palmas para a revista e atualizada. Os reis de Sodoma fugiram, alguns caíram neles e os restantes fugiram para um monte. Aí está direitinho, que não vai deixar uma inconsistência interna que não está no texto hebraico. Aí o restante tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento se foram. Tá? Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, e que morava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. Pronto, então levam Ló vivo, levam os seus criados, os seus escravos, os seus cavalos, sua comida, levam tudo lá, como despojo de guerra. Aí Ló é mantido vivo, os reis de Sodoma e Gomorra fogem. O fator que vai fazer Abraão entrar nessa história. O que vai ser? A próxima pergunta. Próxima pergunta.
O que fez Abraão quando soube que o seu sobrinho Ló tinha sido levado? Quantos homens armados ele levou consigo e como foi organizada a peleja? De versículos 13 ao 15. Versículo 13 ao 15. Nós temos aqui: porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Primeira vez que Abraão aqui é chamado do Ivri, né, o hebreu. Este Abraão habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Você veja a confiabilidade histórica e tal, que ele dá todos os detalhes de uma história bem lógica, bem contada. Ele era fulano, irmão de tal, morava em lugar tal. Então, dá todos esses detalhes importantes para que nós vejamos a veracidade e a confiabilidade histórica do texto. E diz aqui: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em casa, e os perseguiu até Dan. Quando ele recebe a notícia de que Ló foi levado cativo, aí ele: vou resgatar meu sobrinho. E ele então monta esse exército e vai em direção deles e os persegue até Dan. Observe que eles estão ali, né, dentro de Canaã, da terra prometida. Depois Dan vai ser uma tribo, vai ser um lugar que vai ser explicado, vai ser colocado ali como parte de um território de uma tribo. E repartidos contra eles de noite, então pega esses indivíduos de surpresa quando eles estão lá acampados à noite, né, todo mundo dormindo, tranquilo, né, já venceu todo mundo mesmo. Quem é que vai oferecer mais perigo? Não tem ninguém que vai oferecer perigo. Já derrotamos os 5 piores, que foram os que se rebelaram. Abraão está um pouquinho distante dali, alguns quilômetros dali, em torno de 130 quilômetros, mais ou menos, 130 milhas, né? 125 milhas, por aí. Então, ele está bem distante e não foi atingido a sua região. Aí, quando ele vai lá, estratégia, né? À noite, diz aqui: e repartidos contra eles de noite, você vai por aqui, fizeram cerco e todo mundo lá, tranquilos, dormindo, descansando da batalha. Eles entraram lá e pegaram todos de surpresa, não deu nem para ninguém pegar a arma. Deve ter sido um conflito assim, bem, né, bem de gente que sabe lutar mesmo, né? Estratégia de guerra. E diz aqui o texto: ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, só deu tempo deles fugirem, que fica à esquerda de Damasco. Então vocês vão observando os dados históricos, as cidades históricas. Damasco hoje a gente ainda conhece, e algumas outras aí que a gente conhece. E algumas outras nós não temos informações arqueológicas que foram descobertas, porque houve muitas mudanças ao longo do tempo. Então isso é importante. Ok, a próxima pergunta. O almoço aqui, tá? Vocês vão almoçar aqui, então fica tranquilo. A gente está terminando. Quais as coisas e pessoas que Abraão conseguiu recuperar dos 4 reis, e de que cidade era o rei que veio saudar a Abraão pela grande vitória? Versículos 16 e 17. 15, 16, 17, tá? 16, 17. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, observa que coloca aqui o quê? O rei da coalizão. Então ele era o tipo imperador ali era o rei mor ali daquela coalizão. Sabe o que é uma coalizão, né? É um agrupamento de nações. E aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei.
Estão dando aqui a interpretação de que significa o Vale de Savé. É o Vale do Rei. O Vale do Rei trata-se, sem dúvida, de um vale próximo à cidade de Jerusalém. Então, estão tudo ali na Terra Prometida. Então, nisso que acontece, você observa bem a importância de o tradutor ser bastante cuidadoso para não deixar para o leitor uma versão, né, uma tradução do texto em que vá fazer com que o leitor perceba que é uma contradição. Porque se eles fugiram e morreram ali, caíram ali, o verbo nafal ali, né, traduzido como eles morreram ali, então como é que ele vai saudar Abraão se eles morreram lá atrás? A Bíblia tem contradição. Não, a Bíblia não tem contradição. Às vezes o tradutor deixa essas cochiladas assim, porque ele tem que fazer análise sintática para poder colocar no português onde vai cair a vírgula, o ponto de vírgula, o ponto final, no lugar certo. Então, você vê aquela frase que geralmente usam, né? Ah, não volta não. Como é que é aquela frase que ele usa sobre o sem vergonha, né? Pode comer sem vergonha, né? Aí pode comer sem vergonha, assim, para você não ficar intimidado ao comer. Agora você pode comer, vírgula, sem vergonha. Aí você está chamando a pessoa de sem vergonha, pode comer, seu sem vergonha. Então a vírgula aí nesse caso específico é o fator fundamental aí para você entender o que a pessoa está dizendo, né, Faete? Você está dizendo para nós comermos sem vergonha, ou se eu sou sem vergonha que sou convidado a comer. Então a vírgula pode fazer, né? Então é igual o juiz chegar, não é digno de morte na sentença. Ele diz, não, vírgula, é digno de morte. Aí pronto. Ou seja, o sujeito que não é digno de morte, botou uma vírgula aí, não, é digno de morte, dizendo que o sujeito é digno de morte. Então executa. Então a vírgula ela é fundamental. Então a pontuação é importante na hora da transposição da língua original para a língua receptora da tradução. Agora vem esse episódio que eu chamo de climático, que é o episódio de Melquisedeque. Você vai ver uma estrutura de quiasmo. O primeiro aspecto é a guerra dos 5 reis, depois vem Abraão como sendo aquele que vai ser o lutador para vencer essa guerra, depois vem a saudação do rei de Gomorra, logo em seguida vem outro rei que vai fazer a saudação de Abraão, e aí você vai ver um episódiozinho lá na frente que vai fechar com o rei de Sodoma e Gomorra. Então você vai ver uma estrutura que vai sendo simétrica, de certa forma. Qual outro rei que veio se encontrar com Abraão, a congratular-se com ele? A 7ª pergunta. O que ele trouxe para Abraão e o que Abraão deu-lhe dos despojos que trazia? Versículos 18 ao 20, diz-nos assim. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui você tem no texto hebraico, você vai ter várias informações importantes. Melquisedeque, Malquitzedek. Esse é o meu rei é justo. Alguns tentam interpretar como sendo um nome teofórico. O que é um nome teofórico? É um nome que sempre tem um nome de Deus. Ismael, tem o nome de Deus lá. Gabriel, né? Anael, né? Todos esses, Anrafel, pode ser que esteja aí o nome El de Deus, então eles são chamados teofóricos. E outros como Josias, né? O Josué, Yehoshua, né? Todos eles são chamados nomes teofóricos. João. Qual? Emanuel, o John, que é o Jonathan, né? Yahvé é um dom. Tá? Então, são nomes que têm o nome de Deus. O Melquisedeque não é considerado um teofórico, porém o Hamilton diz que é um nome descritivo, né, que descreve que o meu rei é justo. A figura do Melquisedeque é uma figura mesmo assim, atípica, porque ela aparece sem origem, ninguém sabe quem é, mas o autor, o escritor aos Hebreus, ele identifica Melquisedeque como sendo superior a Abraão. Percebe? Superior a Abraão nesse episódio aqui, porque Abraão vai entregar os dízimos a ele.
Aí o escritor diz, veja o quão grande era esse Melquisedeque. E aí depois ele vai fazer o quê? Traçar, né, um paralelo e mostrar Cristo como o antítipo do sacerdócio de Melquisedeque, passando por Salmo 110. Já leu? Salmo 110, que faz essa referência. Isso também vai fazer o quê? Atestar a historicidade do texto. Muito importante. É um critério importante. E abençoou ele a Abraão e disse, achou o Salmo 110? Sim. O que diz? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis do dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho desceder-se-á no ribeiro e prosseguirá a cabeça erguida. Então esse salmo, que é um salmo considerado messiânico, ele fala exatamente acerca de Melquisedeque, né, como sendo esse, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então mostrando a grandeza dessa figura. Então é um salmo que interpreta a figura de Melquisedeque e que vai ser retomado, né, por uns 2 capítulos ali na Epístola aos Hebreus, quando vai mostrar que ele é o tipo e Jesus é o antítipo. O que é o antítipo? Antítipo é o cumprimento do tipo. Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem princípio, sem fim, porque é eterno. Então o Melquisedeque aparece nesse cenário exatamente para prefigurar, né, porque quem é maior do que Abraão? Esse sacerdote só pode ser maior do que Abraão, pelo fato de ele receber dízimos e ofertas ali do Melquisedeque, É a de primeira Abraão. vez que aparece essa palavra, não é? Sacerdote? Embora Abraão, né, você vai ver que ele também exerce a função de sacerdote, mas aqui você vê que aparece o sacerdote do Deus Altíssimo, né, do El Elyon, né, que no hebraico é El Elyon. Então é muito importante aqui. Quando temos aqui nesse texto aí, disse o Senhor ao meu Senhor, o primeiro Senhor aqui é Yahvé. Então, né, e ele diz a quem? A Ladoni, ao meu Senhor. Então aí você observa, quem é quem aí? É o pai falando para o filho. E todo esse salmo é exatamente essa instituição e estabelecimento de Jesus como rei e como sacerdote, né, que são seus ofícios, e também como profeta, que são os 3 ofícios, né, rei, sacerdote e profeta, que você vai ver Jesus exercendo no Novo Testamento. Tá, então esses são detalhes. Então o texto hebraico deixa bem claro que aqui é Yahvé falando para Adonai. Então é Deus falando para Deus, mas numa escala de que ele vai estabelecer o Filho como sendo esse rei sobre as nações e como sendo esse sacerdote. E hoje nós temos um sumo sacerdote, conforme diz os Hebreus, que não pode, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para alcançarmos graça para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para sermos ajudados em ocasião oportuna. Então ele hoje está exercendo esse ofício de sumo sacerdote nosso. E rei, e nós reis juntamente com eles. E também nós somos sacerdotes. Vocês sabiam? Estudamos isso em Apocalipse, sobejamente, né? Então aqui é importante. Vamos lá então ao nosso texto. Estávamos lendo.
Então aqui ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era ao mesmo tempo rei, sacerdote, e isso é importante porque é uma figura que vai servir de tipo para Jesus. E abençoou Abraão. Então, se ele é abençoador do grande Abraão, de que tamanho é esse indivíduo? Tá? Então, ele é realmente uma figura notável. E disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Dando aqui a causa. O que foi que aconteceu no episódio da guerra? Por que Abraão venceu? Deus entregou os inimigos nas mãos de Abraão. Porque ele não tinha condições, logística, material bélico para poder vencer uma batalha daquela. Tanto é que foi provado que os homens vieram destruindo tudo. E chegaram nos últimos 5 e venceram também. Como é que Abraão, com um exército tão pequeno, ia vencer aqueles 4 reis e seus exércitos? Deus entregou os inimigos nas mãos de Abraão. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, a 10ª parte. Aí, próxima pergunta. Por que o rei de Sodoma não quis receber? Por que o rei de Sodoma não quis receber os despojos que Abraão lhe ofereceu? O que Abraão alegou que não ficaria com os despojos só para si? Versículos 21 ao 22. Vamos ver o que diz aqui o texto. E, versículo 3. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Então aí vocês observam bem aquela estrutura alternante, né? Vem o episódio com Abraão vencendo, agora vem o episódio do rei de Sodoma saudando, vem Melquisedeque no meio, e agora volta o rei de Sodoma novamente. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão comigo. Ou melhor, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Usando já os termos aqui do Melquisedeque, né? E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Então vocês vejam o grau de confiança de Abraão. Ele resgata tudo. Por lei, né, os despojos da guerra eram todos de Abraão. No entanto, ele faz o quê? Ele devolve ao rei de Sodoma. Tudo por causa de Ló. Né? Devolve ao rei de Sodoma. E outra coisa que ele enfatiza aqui é que ele diz: eu não quero que depois, você fique dizendo: ele pegou tudo que era nosso, que estavam com os nossos adversários, e se enriqueceu às nossas custas. Então eu enriqueci Abraão. Por quê? Porque tudo que ele pegou lá do rei Kedorlaomer era nosso. Aí não, estão devolvendo aqui. E também ele está demonstrando o que aqui? Confiança em Deus. Não vai ser isso aí que vai me fazer ficar rico. E o que eu sou, ele está dizendo, tudo que eu tenho, Deus foi que me deu. A vitória na guerra, Deus que deu. E tudo que ele tinha até o presente momento, não é? Inclusive agora um exército, né? Porque agora ele passa a ser um exército. Lá na frente é que ele vai ser, no capítulo 23, me parece, lá na frente é que ele vai ser chamado de príncipe de Deus. Até agora ele não tem o título de rei. E na realidade, olha, um indivíduo que vence 4 reis que venceram 5, ele está muito acima, né? É o imperador, não é? Ele está muito acima desses 5 reis. Podia ter esse título. No entanto, ele não tinha o título, mas tinha a função. A diferença entre o título e a função. E aqui, ele diz: nada quero para mim, senão que o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão. Então ele faz uma partilha, devolve tudo ao rei de Sodoma, e ao mesmo tempo ele diz: olha, os 3 que foram comigo, foram meus aliados, e fomos nessa batalha, então
que eles recebam a parte deles, mas eu não quero nada mais. O resto que era teu continua sendo teu. Aqui estou devolvendo, porque eu não quero que depois você fique dizendo, enriqueci a Abraão. Abraão está rico por minha causa. Então ele queria que tudo fosse oriundo de Deus, para que a glória também seja só de Deus. Nenhuma glória humana nesse caso específico. Dá para a gente avançar aqui, dar um panorama no capítulo 15? Tá? Ou quer parar agora? Vamos parar? Ou dou só um panorama aqui? O almoço está pronto, gente. Daqui a pouco a gente vai daqui para almoçar. Dá, Lina, aguenta um pouquinho? Pode ir lá tomar um café. É rapidinho. Já nesse caso específico aqui, quando Deus anima Abraão e lhe promete um filho, é uma retomada apenas do capítulo 12, onde ele faz a promessa. E vocês já estudaram esse texto, eu só vou dar só um panorama aqui. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Observa bem que só vem a palavra de Deus a um profeta. Então, quando você vê nos profetas, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, a Isaías, dizendo, aqui veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão. Outra coisa importante, Abraão teve uma visão. Isso vai confirmando Abraão como um profeta. Lá na frente é que ele vai ser chamado de profeta. E disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Essa palavra de conforto, ela serve para Abraão por conta de quê? Ora, depois que você vence uma batalha contra reis, o que você teme logo em seguida? Uma revanche, uma retaliação. E quando Deus logo em seguida se apresenta a Abraão, ele devia estar num estado apreensivo, porque o que vem depois agora? Nós vencemos essa luta, mas se eles depois formarem uma coalizão para nos destruírem? E aí então, vem a Abraão a palavra do Senhor, e aí o Senhor diz para ele que ele não deveria temer. Primeira palavra, não temas. Eu sou o teu escudo, então eu te protejo. Eu sou o teu galardão, o seu galardão será sobremodo, a tua recompensa será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? É a mesma história de sempre, Aqui é ele falando, Deus me fez uma promessa que eu vou ser pai de uma grande nação, mas eu não tenho filhos. Então ele diz, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, ou semente, você vai ver no hebraico, o termo é semente, descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Ou seja, eu vou ter que usar aqui um servo que nasceu na minha casa. E nesse caso aqui, era o Damasceno Eliezer. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então agora Deus dá de um modo muito claro, vai ser o que nascerá de ti. No capítulo 16, você vê alguém que nasce de Abraão, porém, não segundo o que Deus estava dizendo claramente para Abraão. Ele não teve essa compreensão do que iria acontecer, e que Sara seria a esposa da qual nasceria o filho. Era um projeto inconcebível na cabeça desses dois aqui, sem dúvida. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Então olha para as estrelas do céu, céu limpinho naquela época, sem poluição. Está nevando, hein? Sem poluição, olha as estrelas, você não tem condição de contar. Quantos pinguins tem aqui? Ó? Olha aí, quantos pinguins tem aqui nesse teto aí? Dá para ver? Mas pinguins, quantos são? Pra você ter uma ideia. Diz, assim será a tua posteridade. É incontável para nós. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, isso aqui vai ser tomado lá na frente no Novo Testamento. Esse texto diz que você vai ver que isso lhe foi imputado com
com justiça. Inclusive é o salmo que nós lemos, que diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa o pecado, e o outro a quem Deus imputa a justiça, sem as obras da lei. Foi o texto que nós lemos no capítulo 4 de Romanos. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então mandou ele pegar esses animais. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então ele estava fazendo ali, bota ali o sacrifício, daqui a pouco as aves de rapina vêm, né, e querem comer aquilo ali. Aí é o momento em que o Senhor aparece para ele. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então ele tem, né, nesse ambiente ali, do pôr do sol, ele cai num sono profundo e tem esse transe, né, esse êxtase, e tudo fica escuro. E então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, ou a tua semente, será peregrina em terra alheia. Aí Deus está dando para o profeta o quê? Uma visão do futuro, mostrando que ele é profeta, e Deus está revelando o que vai ser de uma nação que ainda não existe. Olha como é que é importante. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, falando sobre a entrada deles lá no Egito, e será reduzida à escravidão no Egito, e será afligida por 400 anos. Ora, falar as coisas que não são como se já fossem, só Deus. Deu tudo esquematizado para Abraão. E aí diz: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, que eles têm de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Todo o programa de Deus, na escravidão lá no Egito e na saída, no Êxodo, tudo foi predito ao profeta Abraão, numa visão, dando todos os detalhes do que aconteceria no futuro, sem ainda ter nascido aquela semente que seria, né, dela formada essa nação, que é Isaac, que ainda vem lá na frente, conforme nós estamos estudando. E diz: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui. Então Deus ali dizendo quanto tempo eles iriam passar lá, 400 anos. Diz: na 4ª geração virão para aqui, no lugar onde Abraão estava, da terra de Canaã. Tá? Razão: Deus sempre age à base de razões morais, nunca por capricho, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aqui, amorreus é uma designação, tá, para toda aquela antiga população de Canaã. Então, isso aqui é importante. Lá na frente, em Êxodo, a gente vai ver, retomando isso aí como sendo, isso aqui é uma prolepse, né? É uma profecia que é também uma prolepse. Está dizendo que vai acontecer e ser retomado lá no futuro com mais detalhes. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Tá? E eis que um fogueiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então ele vê aqueles pedaços que foram colocados um de frente para o outro, e uma tocha de fogo vai passando ali no meio deles. E diz: e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra. Então agora Deus já não está dizendo que dará, ele usa o verbo dei. Eu dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E aí
a população: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Todos esses são povos que nós vamos ver lá na frente. Essa lista enumera os povos da Palestina antes da chegada dos israelitas e assemelha à lista que nós vamos ver lá na frente em Êxodo, capítulo de número 3. Ou seja, esta aliança, esse texto mostra de um modo muito interessante que Deus fala a Abraão, que Deus revela a ele em visão, e ele é consolidado aqui como profeta porque Deus fala para ele mostrando o futuro. Esse oráculo que ele recebe, ele dá toda a descrição do que seria da nação de Israel no futuro. Então essa aliança, ela vai cada vez mais se consolidando, e aí nós vamos ver o jeitinho que acontece no capítulo de número 16, para que a promessa cumpra, não é por aí o grande problema, e toda a história que culmina lá na retomada do que acontece em parte no capítulo 14, que é a destruição parcial de Sodoma, de Gomorra. Quais são as outras cidades? Admar, Zeboim e Zoar. Isso é retomado no capítulo de número 19, que nós estudamos, e esse capítulo 19 mostra que faltou uma cidade nessa lista. Por causa de quem? Por causa de Ló, que estava onde não deveria estar. Nessa volta que ele recebe desse livramento de receber todos os seus bens do seu tio, o que ele tinha que reconhecer? Agora o que eu tenho é do meu tio. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar junto contigo aqui e não vou voltar mais para Sodoma, não. Isso seria uma decisão inteligente. Mas ele pegou as suas riquezas e agora voltou novamente para Sodoma. Imagina o status que ele recebe, né? Porque ninguém recebeu os bens de volta, só ele. Então agora eu vou ser o cara em Sodoma. Agora eu vou ser assim com o rei. Né? Mas essas decisões, essas escolhas não foram tão felizes assim. Então, obrigado pela paciência de vocês, que Deus nos abençoe, viu? Fechei o 15 rapidinho. E estaremos na próxima aula, prosseguindo no capítulo 20. Amém. בראשית, פרק י"ד. ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדרלעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברה מלך סדום, ואת ברשה מלך עמורה, שנעב מלך אדמה, ושמעבר מלך צבויים, ומלך בלה היא צוער. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. 12 שנה עבדו את כדרלעומר, ו13 שנה מרדו. וב14 שנה בא כדרלעומר והמלכים אשר איתו, ויכו את רפאים בעשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשווה קרייתיים. ואת החורי בהררם שעיר, עד אל פרן אשר על המדבר. וישובו, ויבואו אל עין משפט, היא קדש, ויכו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי היושב בחצצון תמר. ויצא מלך סדום, ומלך עמורה, ומלך אדמה, ומלך צבויים, ומלך בלה היא צוער, ויערכו איתה מלחמה בעמק הסידים. את כדרלעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים, ואמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, 4 מלכים את 5. ועמק הסידים בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה, ויפלו שמה, והנשארים הרה נסו. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה, ואת כל אוכלם וילכו. ויקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם, וילכו, והוא יושב בסדום. ויבוא הפליט, ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי ברית אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, 18,300, וירדוף עד דן.
ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעומר, ואת המלכים אשר איתו, אל עמק שווה, הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמים וארץ. וברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך. ויתן לו מעשר מכל. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש קח לך. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל אדוני, אל עליון, קונה שמים וארץ. אם מחוט ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני העשרתי את אברהם. בלעדי רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר, אשכול וממרא, הם ייקחו חלקם. בראשית פרק ט"ו. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו לאמור, לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך, הוא ירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי ירשנה? ויאמר אליו, כחלי עגלה משולשת, ועז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש בתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא ותר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם אבון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן, ולפיד אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא כרת אדוני את אברהם ברית, לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, את הקיני ואת הכניזי ואת הקדמוני, ואת החיתי ואת הפריזי ואת הרפאים, ואת האמורי ואת הכנעני, ואת הגרגשי ואת היבוסי,